Fala pessoal, bom, bem-vindos aí à nossa segunda parte aí dessa primeira aula sobre os tributos federais, estaduais e municipais, não é? A gente já sabe, a gente já viu lá na primeira parte, né, que a gente está aqui hoje para estudar os tributos federais, estaduais e municipais, certo? Então nós temos aí essas figuras para estudar os tributos estaduais, federais, estaduais e municipais, ok? E aqui, o que a gente já sabe? A gente já viu que nós temos aqui 5 espécies tributárias, não é? Então os tributos eles são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Joia? Então, nós temos aí essas figuras como espécies tributárias. Como a aula é sobre tributos federais, estaduais e municipais, então a gente começa aqui com os impostos, certo? Então, a gente começa estudando os impostos. A gente já viu aí que os impostos têm como característica, primeiro, tem o fato gerador é do contribuinte. O imposto ele é não vinculado e ele é não afetado. Como assim, professor? Ele não está vinculado a nenhuma atividade específica da administração e, ao mesmo tempo, ele também, a destinação dos recursos que vierem da arrecadação desses impostos, ela vai ser definida depois pela legislação financeira e não está pré-definida aqui na legislação tributária, ok? E quais são esses impostos federais, né? Os impostos federais são aqueles que a competência para instituí-los é da União, né? Então, nós temos aqui os impostos federais. Quem são esses impostos federais? O imposto de importação e o imposto de exportação. Imposto de importação e imposto de exportação. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto de renda, o IR, IPI, IR. O imposto sobre operações financeiras, o IOF. O imposto territorial rural, o ITR. Imposto territorial rural, o ITR. IGF, imposto sobre grandes fortunas, e o imposto residual. Ok? Então, nós temos aí essas figuras como impostos federais. Então, a gente ainda viu, né, sobre aí os detalhes mais importantes referentes ao imposto de importação. Lembrando que ele sempre anda junto aqui com o irmãozinho dele, que é o imposto de exportação, tá? O imposto sobre as exportações, ok? Como a gente já viu, né, o imposto sobre as importações, fica relativamente fácil agora entender o imposto sobre as exportações, tá certo? Então, imposto sobre as exportações. Quase todas as alíquotas, esse é um imposto que também
ele é extrafiscal, certo? E praticamente todas as alíquotas são zero, né? Mas como é um imposto extrafiscal, ele aparece também, e vai aparecer na prova de vocês, como uma exceção ao princípio da legalidade. Exceção entre aspas. Por quê? Porque aqui a lei não estabelece uma alíquota fixa para esse imposto sobre as exportações. O que ela vai estabelecer? Um limite entre o máximo e mínimo, para que o Poder Executivo, por meio de decreto, fixe essa alíquota, tá certo? A alíquota também está lá naquela tabela que eu mencionei, que tem todas as mercadorias, desde mulas até obras de arte, não é? Com suas respectivas alíquotas de imposto sobre as exportações, certo? E aí, bom, quase todas as alíquotas então vão ser zero ou tá perto de zero, ok? Da última vez que eu olhei, mas isso daí muda sempre, tá? Tinham alguns produtos somente, como o castanha de caju com casca e couro, né? Como produtos que tinham uma alíquota superior a zero aí para a exportação, porque é interessante para a economia do país gerar divisas e, por isso, é sempre muito bom e produtivo que o país procure desonerar o máximo possível os seus produtos no mercado internacional. O valor da base de cálculo, né, do imposto sobre as exportações, então, nessa situação, também ele vai seguir ali mais ou menos a questão do mercado internacional, tá certo? Mas vamos falar primeiro do fato gerador. Qual que é o fato gerador do imposto sobre as exportações? O fato gerador é aqui o envio de uma determinada mercadoria para fora do sistema econômico, para fora do Brasil, para outro território, para outra economia, para outro país, tá certo? Esse é o fato gerador. Então, quando um produto nacional ele é enviado para o exterior e ele deixa o território brasileiro, o nosso mercado, aconteceu o fato gerador aí do imposto sobre as exportações. A alíquota, como eu disse, ela vem uma tabela gigante que busca ali elencar todas as mercadorias possíveis, classificar todas as mercadorias que existem. Nessa tabelona, né, quase sempre você vai verificar que a alíquota do imposto sobre as exportações é zero. Tá? Somente alguns produtos, eventualmente selecionados por questões aí de política de produção nacional ou para incentivar algum setor, que terão aí oneradas as suas exportações, certo? A base de cálculo é o valor da mercadoria, lembrando que o valor da mercadoria ele vai ser verificado pela própria Receita no mercado internacional geral, tá certo? Então, não é o valor da nota, o valor do contrato de compra e venda daquele produto que vai valer efetivamente como base de cálculo, mas sim o valor normal daquela mercadoria no mercado internacional. Joia? O sujeito passivo aqui também é bastante simples. O sujeito passivo é o exportador, qualquer pessoa que promova aí, que coloque, que retire, né, uma mercadoria do território brasileiro e que promova aí a sua circulação para fora do país. O sujeito ativo é a União. A União, então, não só ela é quem tem competência para instituir o imposto sobre as exportações, como também é quem vai fiscalizar e cobrar esse imposto através da Receita Federal. Próximo tributo que a gente tem aqui é o imposto sobre produtos industrializados, que a gente chama de IPI. Tá? Esse daqui ele demanda uma certa atenção com relação ao fato gerador. Por quê? Porque a gente tende a imaginar que somente o processo de industrialização, aquele fabril clássico, que vai ser fato gerador do imposto sobre produtos industrializados, do IPI. Mas não é bem assim, tá?
Então, qual é o fato gerador do IPI? A gente tem como fato gerador do IPI a criação, a transformação, o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento ou o reacondicionamento de um produto e o recondicionamento de um produto. Não é engraçado, né? Bom, transformação, criação, transformação e beneficiamento é bastante tranquilo porque é o vernáculo aí que a gente está acostumado, né? Então, eu, sei lá, criei uma gravata, por exemplo, né? Eu fabriquei uma gravata, tenho aí uma criação, não é? Transformação, a mesma coisa. Eu peguei um fio ou um tecido e transformei em uma gravata, né? Desse jeito. O beneficiamento também, não é? Então, você tem determinado produto, sei lá, um grão, e transforma aquilo em uma proteína, enfim, você tem o beneficiamento de um produto. Montagem também no sentido de organizar, né, fatores aí. Então, você tem insumos, né, organizar insumos. Então, você tem diversas peças de um computador, por exemplo, transforma peças separadas em um computador. Isso é uma montagem, ok? Agora, acondicionamento é colocar em uma embalagem. E reacondicionamento é trocar a embalagem. Então, o simples processo de embalar é fato gerador do IPI? A resposta é sim, tá certo? Então, imagine ali uma pessoa que tem a sua atividade empresária, por exemplo, comprar produto lácteo, queijo, né? E o sujeito compra ali peças de queijo enorme e vai ali fatiar e embalar a vácuo ou fazer uma embalagem especial para essas frações do queijo grande. E essa é a atividade empresária desse sujeito. Ele está realizando o fato gerador do IPI? Sim, tá? Por quê? Porque ele está reacondicionando aquele queijo, certo? Já o recondicionamento é quando eu tenho algo que estava estragado e eu transformo esse produto em um produto recondicionado, um produto novo, um produto pronto para ser vendido, tá certo? Então, existem, por exemplo, empresas especializadas no recondicionamento de pneus de caminhão e de pneus de trator. Então, você tem um pneu de um trator que estava estragado, estava gasto, que já tinha dado ali o seu tempo de uso, e existe uma empresa que pega essa carcaça desse pneu, recondiciona, né, e transforma aquilo em um pneu utilizável de novo. A alíquota do IPI, ela segue a mesma lógica, tá? Então, existe uma tabelona enorme que pretende classificar todos os produtos industrializados, chamada TIP, né? Que começa desde os produtos mais simples, como animais vivos, e vai até os produtos mais sofisticados, como obras de arte. Dentro dessa tabela, a gente vai ter aí as alíquotas que serão cobradas do IPI. Aqui também a gente está diante de uma daquelas exceções ao princípio da legalidade. Então, a alíquota do IPI não vem fixa, tá? Pela legislação. A legislação estabelece somente o limite ali de máximo e mínimo da alíquota de IPI. Essa alíquota do IPI pode ser alterada por decreto do governo federal, tá? Esse decreto vai estabelecer aí dentro desses limites de máximo e mínimo qual que é a alíquota de IPI que vai incidir sobre cada produto. A base de cálculo do IPI é o valor de saída da mercadoria, tá certo? Então, qual que é o valor? O valor de saída da mercadoria. Claro que esse valor pode ser arbitrado pela administração, caso não seja consistente com o valor de mercado, tá certo? Mas a base de cálculo aí é o valor de saída da mercadoria, do produto, desse processo de industrialização. O sujeito passivo é quem realiza o processo de industrialização, tá certo? Também figuram como sujeito passivo aqui o comerciante, né, que faz essa transação aí dessa mercadoria,
e o arrematante caso ocorra um leilão. Tá? Lembrando que existe também o IPI importação. No caso do IPI importação, o sujeito passivo serão aqueles mesmos sujeitos passivos que a gente acabou de ver do imposto de importação, certo? Então, sujeito passivo aí, o industrial, o comerciante ou o importador. E o sujeito ativo? O sujeito ativo é a União. Então, a União tanto tem competência para instituir esse tributo, como ela é sujeito ativo no sentido de fiscalizar, cobrar e arrecadar o produto desse tributo, que é o imposto sobre os produtos industrializados. Próximo imposto federal aí para a gente falar sobre. Lembrando que a gente está vendo aqui as questões mais superficiais, aquilo que realmente interessa, né, de maneira bastante objetiva, bastante concisa e simplificada para facilitar a sua vida e para te ajudar a conseguir sua aprovação, né? As complexidades assim que a gente não vê como e não vê aparecendo aí em sua prova, elas simplesmente não serão tratadas aqui, né? Porque quando a gente fala em imposto de renda, a gente tem ali o RIR, né? O regulamento do imposto de renda, que é bastante massacrante para a gente estar estudando. São muitos detalhes pequenos ali e importantes para quem está organizando a sua vida tributária, mas aqui o nosso foco é no que realmente cai na sua aprovação, então vamos ficar nisso mesmo, tá certo? Então, primeiro, qual é aí o fato gerador do imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda é a variação patrimonial positiva, tá certo? Então, o sujeito aí que teve uma variação patrimonial positiva realizou o fato gerador do imposto de renda. Qualquer que seja a origem desses rendimentos ou desses proventos, né? Desde que o sujeito tenha disponibilidade, adquiriu, aí tenha ganho de disponibilidade sobre algum rendimento ou algum provento, ele teve uma variação patrimonial positiva e realizou o fato gerador do imposto de renda, ok? Sobre a alíquota, tanto o imposto de renda de pessoa física como o imposto de renda de pessoa jurídica, ele é progressivo, tá? O imposto de renda é um imposto progressivo. O que quer dizer isso? Dizer que um imposto é progressivo. Veja bem, a maioria dos tributos ele é proporcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que com o aumento da base de cálculo, o valor do tributo a ser pago ele aumenta proporcionalmente seguindo a alíquota. Então, a alíquota é simplesmente um percentual que vai se perpetuando ali e esse valor sobe dentro desse percentual proporcionalmente. Então, quase todos os tributos são tributos proporcionais. Mas o imposto de renda não. O imposto de renda é um tributo progressivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. À medida que o sujeito vai tendo rendimentos maiores, a faixa dele de alíquota do imposto de renda aumenta e o valor devido por ele, então, vai aumentar progressivamente, tá certo? Dentro de um gráfico. Então, é como se nos tributos proporcionais o gráfico, né, fica uma reta, assim, né? À medida que a mercadoria ou a base de cálculo aumenta, na mesma proporção sobe o valor que o sujeito paga. E no imposto de renda, como é? No imposto de renda é como se fosse uma curva, assim, né, ascendente. Então, quanto maior é a base de cálculo, maior deve ser a alíquota do imposto de renda, tá certo? Então, quem aufere mais renda acaba tendo que pagar um percentual maior, uma alíquota maior. E a base de cálculo? A base de cálculo do imposto de renda é o montante mesmo algébrico aí em reais da variação patrimonial positiva que o sujeito teve, tá certo?
No caso de pessoas jurídicas, tá? Dependendo de algumas condições, esse lucro, essa variação, ela pode ser presumida com base no faturamento total da empresa. E aí, dependendo do ramo de atividade, você tem ali uma porcentagem em cima do faturamento que se considera o lucro presumido, tá? Pode ser de 8, 12, até 30 e poucos por cento, 32%, aí esse montante presumido, aí, montante de lucro presumido. O sujeito passivo somos nós, não é? Então é qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma variação patrimonial positiva, esse é o sujeito passivo do imposto de renda. E o sujeito ativo é a União, tá? Então a União não só é um imposto federal, então ele é instituído pela União por meio de uma lei federal, mas também é a União quem fiscaliza, cobre e arrecada esse tributo através da Receita Federal. Para a gente aproveitar, né, que a gente está falando aqui que o imposto de renda é um imposto progressivo, então, dependendo da renda que a pessoa tiver, ela vai se encaixar em faixas diferentes ali do imposto de renda, indo de 7,5% até 27,5% da renda que essa pessoa tem. É bom lembrar que o imposto de renda, apesar de ser algo assim pouco usual, não é o único imposto progressivo, tá certo? Nós temos também aí o IPTU e o ITR como impostos progressivos também, tá certo? Então, no caso do ITR, dependendo aí do tamanho da propriedade, do uso da propriedade rural, a alíquota pode variar. E no caso do IPTU, também se aquele imóvel urbano está sendo usado ou não. Então, a progressividade da alíquota ali no IPTU, ela vai servir para estimular a destinação, o fim social do imóvel urbano, ou para moradia ou para comércio, tá certo? Então, quais são os impostos progressivos que a gente tem, né? A gente tem como impostos progressivos o imposto de renda, o ITR e o IPTU, tá certo? Sendo que 2 deles são federais, o imposto de renda e o ITR, ok? O imposto territorial rural, o imposto sobre a propriedade territorial urbana e o imposto de renda são os tributos, os impostos progressivos que a gente tem, que a alíquota ela vai aumentando, tá certo? Dependendo da renda que a pessoa tiver. Um último detalhe aí que pode aparecer em provas, e já aparece, é a questão da indenização, tá? Então, indenização e verbas indenizatórias, sobre indenização e sobre verbas indenizatórias não incide imposto de renda, ok? Por quê? Porque a indenização é uma compensação por um prejuízo que a pessoa já teve, né? As verbas indenizatórias é uma compensação para uma despesa que determinada pessoa já teve. Então, a ideia aí é que, na verdade, quando eu recebo uma indenização, eu não tive uma variação patrimonial positiva. Eu tive um prejuízo, recebi uma indenização e meu patrimônio segue igual. A mesma coisa com verbas indenizatórias, tá certo? Então, um determinado funcionário teve uma despesa e recebeu uma verba indenizatória para compensar essa despesa. Não houve ali, então, uma variação patrimonial positiva, portanto, sobre indenizações e verbas indenizatórias não incide imposto de renda. Próximo imposto federal da gente é o imposto sobre operações financeiras. Esse imposto também está naquela nossa listinha de exceções ao princípio da legalidade, de maneira que é estabelecido um limite legal entre máximo e mínimo, mas suas alíquotas elas podem ser alteradas por meio de decreto do executivo, tá certo? Então, é uma exceção aí à legalidade. Beleza?
E qual é o fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF? Né? Ele tem como fato gerador operações de crédito, então sempre que se toma algum crédito aí acontece o fato jurídico tributário do IOF, né? Operações de crédito, operações de câmbio, quando se converte uma moeda em outra moeda, também acontece o fato gerador do IOF, certo? Operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguro, então toda operação de seguro ela é um fato gerador aí do IOF, então eu tenho crédito, câmbio e seguro. Fora isso, as operações com títulos e valores mobiliários, né? Aquelas operações da bolsa e tal, são todas operações que são fato gerador do IOF. O IOF também é um tributo extrafiscal, tá certo? Então ele tem aí como objetivo regular a economia. Por isso que ele é aí também uma exceção a essa legalidade, porque a economia é muito dinâmica, não é? Então o que vai acontecendo? É necessário intervir aí, às vezes, por isso mesmo a lei estabelece apenas limites para que o Executivo Federal organize as alíquotas do imposto sobre operações financeiras. Frequentemente, acontece de a gente sofrer uns aumentos nesses impostos com motivos arrecadatórios. Os próprios agentes políticos assumem esses motivos arrecadatórios, mas não é exatamente esse o objetivo do tributo, tá certo? A função dele é extrafiscal, como assim? Regulatória, tá? Mesmo assim, a gente tem aí alíquotas bastante relevantes no IOF e, vez ou outra, algum agente político acaba admitindo que o aumento dessas alíquotas se deu com objetivos fiscais e não extrafiscais. E a base de cálculo? Qual é a base de cálculo do IOF, né? Nas operações de crédito é fácil, né? A base de cálculo é o valor do crédito, certo? Nas operações de câmbio, o valor negociado na operação de câmbio é expresso em moeda nacional, em reais, certo? Isso nas operações de câmbio. Nas operações de seguro tem uma sacanagem, não é que o valor da base de cálculo não é o valor que você paga lá para o seguro. O valor é o valor do prêmio, tá? Então a base de cálculo é o valor do prêmio aí na operação de seguro, certo? E na operação com título mobiliário, né? Aí vai ser o preço, tá? Do título negociado, ou transmitido, ou comprado ou vendido, certo? E o sujeito passivo? O sujeito passivo do IOF, é quem toma crédito, certo? Quem adquire ou vende moeda estrangeira, o segurado em qualquer contrato de seguro, e quem negocia, e quem transaciona títulos e valores mobiliários, tá certo? E também aquele primeiro adquirente lá do ouro, como valor mobiliário, vai também ser sujeito passivo do IOF. E o sujeito passivo, o sujeito ativo? O sujeito ativo é a União, então a União tanto tem competência para instituir o IOF por meio de lei, como ela é o sujeito ativo, é ela quem vai fiscalizar, cobrar e arrecadar o IOF aí através da Receita Federal, ok? Valeu!